Amém, queridos. Bom dia, graça e paz. Amém. Ministério de Música, obrigado. Estão liberados. Aleluia. Você está feliz nessa manhã? Eu estou muito animado, queridos. Esse dia ele é um dia muito especial para a nossa igreja. Para todo o ministério Verbo da Vida no globo inteiro. Nós somos mais de 550 igrejas. Eu não sei o número exato hoje, mas são mais de 550 igrejas, querido, que nós alcançamos ao redor do mundo. Temos igreja na Ásia, na Oceania, Europa, África, América do Norte, América do Sul. Queridos, nós estamos nos espalhando essa palavra. E hoje a gente celebra, a gente tira o dia para celebrar o dia Verbo da Vida de Missões, porque é importante para nós estarmos lembrando que as missões são importantes, querido. Missões, missionários, são pessoas que dedicam a sua vida para a obra do Senhor. E é importante a gente estar relembrando disso. A gente tira esse dia especificamente, em agosto, para celebrar, porque a gente está relembrando, a gente está celebrando o dia em que o apóstolo Bud e Mama Jen, eles deixaram a sua nação, que era os Estados Unidos, e foram para o Brasil. Querido, eles tinham a sua vida lá, eles tinham tudo que eles tinham a sua vida ministerial nos Estados Unidos, eles tinham a sua vida particular, mas eles decidiram no coração deles obedecer, porque o apóstolo Bud fala que o Senhor falou para ele claramente, deu uma direção muito clara para ele: estude no Rema por 2 anos, depois vá para o Brasil para ensinar a palavra da fé que vai libertar meu povo. E ele decidiu no coração dele, ele realmente abriu mão de toda a sua vida que ele tinha lá, e ele foi para uma nação desconhecida. Querido, nos anos 80 não tinha internet como é hoje, eles não tinham conhecimento de como era o Brasil. Talvez se você chegou, você deve ter prestado atenção que lá atrás nós temos uma decoração linda, que tem uma mala com uma Bíblia e papel higiênico. E talvez você olhou, papel higiênico? Por que tem um papel higiênico na mala? Eu vou te explicar. Queridos, eles não tinham noção nenhuma de como era o Brasil. Para eles era uma terra só de mato. E eles não sabiam nem se tinha papel higiênico naquele lugar, então eles levaram na mala deles papel higiênico. Querido, você imagina você ser enviado por Deus, você aceitar no seu coração ir para uma nação em que você não sabe nem se tem papel higiênico naquele lugar, e você ir com toda aquela empolgação, com todo o fervor no Espírito, sabendo que Deus iria prover para você, porque eles não foram com um ministério por trás deles, eles não foram com o Kenneth Hagin financiando a ida deles, eles foram financiando a si mesmos. E eles chegaram no Brasil e eles criaram esse ministério maravilhoso, queridos. Eu realmente convido a você a estar aprofundando mais, entendendo essa história, porque é maravilhosa, irmãos. Eles abriram mão de tudo aquilo que eles tinham nos Estados Unidos, a vida deles, para chegar no Brasil e criar uma obra grandiosa, queridos. E sabe, deu fruto. Eu e você aqui somos fruto desse sim. Eu e você somos fruto de que eles obedeceram ao Senhor e permaneceram na palavra, porque uma coisa é você ir quando Deus fala. Talvez essa fase seja até mais fácil do que você permanecer na palavra ao longo de tantos e tantos anos como eles permaneceram. Através de tantas dificuldades que eles passaram, eles não arredaram o pé. Eles entendiam: se Deus falou comigo, eu vou permanecer nessa palavra. Se Deus falou, vai para o Brasil e ensina o meu povo, eles ficaram lá, apesar de tantas e tantas perseguições que eles sofreram, tantas dificuldades que eles tiveram. Mas, queridos, eles não ficaram chorando para o Senhor: Deus, o Senhor me mandou para essa terra que é tão difícil, Deus, não tem nada aqui, não tem isso, não tem aquilo. Irmãos, eles não ficaram resmungando, eles permaneceram com a palavra que Deus tinha dado para eles, porque eles sabiam no coração deles que era Deus falando. Querido, se você tem uma palavra de Deus para você, fique com ela. Não é o que eu vou falar hoje aqui, mas veio subir no meu coração. Se Deus falou algo para você, se Deus te deu um comando, fique com ele, irmãos. Não importa o que esteja ao redor, não importa o barulho que esteja ao nosso redor. Se a gente permanecer, a gente vai ver o fruto, porque é ele que nos garante. E aí você vai ver na história deles que eles fizeram coisas extraordinárias. Fundaram a escola, fundaram a igreja. A da igreja virou um ministério. E desse ministério que estava no Brasil inteiro, eles receberam um comando do Senhor que o ministério Verbo da Vida iria para as nações.
E aí a palavra se espalhou, queridos, e nós estamos nos multiplicando, irmãos. Multiplicando, mas multiplicando baseado na palavra, não apenas em número, não querendo apenas ter igreja só para ter número, mas sim tendo um cuidado para que a mesma palavra seja pregada em todas as igrejas, para que seja a mesma visão. Nós somos um. Amém, querido? Nós temos uma visão. Tem a visão da igreja local, mas também tem a visão ministerial. E nós como igreja local, nós obedecemos, nós temos essa visão, essa missão como nossa, querido. Amém, irmão? Amém. E hoje nós estamos falando sobre missões. É importante a gente relembrar algumas coisas. Relembrar que Jesus Cristo, Ele nos chamou para algo. Ele para todos nós, isso, queridos, não é para pastor apenas, não é para o profeta, não é para o evangelista, são para todos aqueles que creem em Deus. Quem aqui crê em Cristo já nasceu de novo? Então você tem um chamado, você tem algo a se fazer. Não, como eu gosto de falar, não existe o ministério de aquecedor de banco. Não existe esse ministério. Todos nós temos algo para agregar no reino de Deus. Nós somos um corpo, a igreja ela é o corpo de Cristo aqui na terra, e cada membro tem o seu papel. Você pode dizer o que é mais importante para você, os seus olhos ou os seus braços? Você vai falar, você precisa abrir mão de um, qual que é mais importante? Você não vai abrir mão, não é? Todos são importantes, todos têm o seu papel. Por isso que no corpo de Cristo, cada um de nós tem a nossa parte, nossa pequena parte a se fazer, que é importante, queridos. Ninguém aqui, nenhum ministério, nenhuma pessoa é mais importante do que a outra. Todos nós temos um papel para se fazer, e todos os papéis, sendo diferentes, eles convergem para uma coisa só: reconciliação. Reconciliar o mundo com Deus. Porque você esteve aqui nos últimos domingos, a gente está aprendendo sobre realidades da nova criação, sobre a aliança de sangue, e a gente viu que o homem ele foi criado no jardim, ele foi criado, colocado no jardim do Éden, onde havia provisão, onde ele havia intimidade com Deus. Mas a partir da sua queda ele se desligou, ele se desconectou do Senhor. E aí a gente vê que Deus ele estabeleceu alianças para poder ter comunhão com o homem. Mas o homem ele sempre errava e sempre quebrava essas alianças que o Senhor tinha feito com ele. E aí Deus ele envia Jesus Cristo. Ele envia Cristo e estabelece uma nova e eterna aliança com o homem. Então todo aquele que crê no Senhor e confessa o seu nome como Senhor e Salvador, a gente faz parte agora de uma nova aliança. E essa aliança não pode ser quebrada, queridos, porque essa aliança não é baseada em homens, é baseada no Senhor Jesus que morreu por nós. Então por isso que a gente fala, o ministério da reconciliação é religar a humanidade, religar todos aqueles que estão lá fora perdidos com Cristo. Amém, irmãos? Porque eles estão lá fora precisando de alguém que traga essa palavra. A palavra que te libertou, queridos, é a mesma palavra que vai libertar os lá de fora. Mas se a gente fechar a nossa boca, se a gente não falar, a gente está sendo omisso, irmãos. E a gente está deixando com que as pessoas vão caminhando com uma vida toda errada para a perdição. Mas nós não temos esse chamado, e glória a Deus, porque aqui não há covardes, amém? Nós somos corajosos, e nós pregamos a palavra, sem medo, ainda mais que nós estamos numa nação que não há perseguição, queridos, porque tem muitas nações que há perseguição, onde a palavra de Deus não pode ser pregada, e mesmo assim as pessoas estão lá, às vezes se escondendo, pregando a palavra de Cristo, sem medo nenhum. Se for necessário para eles, eles dão a sua vida pelo Senhor. E nós estamos aqui numa nação onde a gente pode falar de Cristo, a gente pode ter um culto aqui com portas abertas, porque a gente não tem medo de ser perseguido. Esse é um privilégio, queridos, é um privilégio, porque muitas pessoas deixam de receber essa palavra por conta dessas proibições que os governos dão, que não é apenas cadeia ou multa, queridos, é morte, tortura e morte. Mas nós temos um privilégio, e nós não vamos nos calar, amém? Porque você diga, eu fui chamado para reconciliar o perdido com Deus. É o perdido, não é o perdido, tá bem? Perdido. Amém? Então 2 Coríntios 5,18. Você pode abrir a Bíblia comigo?
Então, se você tem dúvida do seu chamado, tem dúvida daquilo que você quer fazer para o Senhor, começa aqui, nessa passagem. Porque não importa o nosso chamado individual, todos os chamados eles vão convergir, eles vão apontar para a reconciliação. Seja o ministério pastoral, profético, o mestre, eu sou mestre, eu ensino a palavra, mas eu não sou chamado para evangelizar ninguém, eu não sou chamado para reconciliação, não, eu ensino quem já está na igreja. Queridos, todos os chamados, eles apontam para a reconciliação. Seja o mestre, tudo bem, o mestre ele vai realmente falar mais para uma igreja, ele não vai falar tanto lá para fora, mas estando lá fora ele vai se omitir de falar a palavra, estando lá fora vendo alguém necessitado, esperando com expectativa em receber uma palavra que vai salvar a vida dele, ele vai se manter calado porque não, eu sou mestre, eu só falo para a igreja. Queridos, não tem isso, irmãos. Nós todos somos chamados para falar, para pregar a palavra, seja com a nossa vida em santidade, porque, queridos, a nossa vida, ela andando em santidade, nós pregamos às vezes mais do que se a gente estivesse falando, porque se a gente chegar para alguém e começar a pregar a palavra, falar que Cristo é bom, que Cristo nos liberta, mas a nossa vida é toda errada, e a pessoa vai olhar, mas você está falando isso, mas você não vive isso, então que valor que isso tem para você? Você não passa credibilidade na mensagem que você está falando. Mas agora, quando você vive uma vida reta perante o Senhor, você vive uma vida que é um exemplo para as pessoas, a pessoa vem perguntar o que você tem, que é diferente. Então a nossa vida, a gente está pregando também nos nossos atos, no nosso dia a dia, queridos. Na forma que a gente trata as pessoas, na forma que a gente age quando os problemas se levantam. Você é aquele que murmura, que concorda que vai dar tudo errado, ou é aquele que fala, não, a gente vai achar uma solução? Ou é aquele que procura algo? Queridos, há dentro de nós uma capacidade sobrenatural para resolver problemas. Então a gente pode confiar nisso, e não ser aqueles que ficam só murmurando, aqueles que ficam só concordando com o diabo que as coisas estão dando errado. Irmãos, não sejamos assim, mas que sejamos aqueles que permanecem com a palavra, que creem que realmente as coisas vão ser diferentes, porque a gente está ali, por causa da unção que há na nossa vida. Então 2 Coríntios 5,18 nos diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então com quem que ele está falando aqui? Está falando com a igreja, não está falando com apenas pastores, não está falando com profetas, está falando com a igreja. Diga, está falando comigo. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja aqui que nós somos embaixadores, nós representamos Cristo aqui na terra. Eu e você somos embaixadores do Deus vivo. Irmãos, embaixador não anda de qualquer forma, não. Embaixador, ele não anda se escondendo, não é agente secreto. O embaixador, todo mundo sabe. Se o embaixador chega em algum lugar, todo mundo sabe, o embaixador de tal país chegou, porque ele vai estar representando o país. Ele não anda assim, com medo, bom dia, tudo bem? Não, o embaixador ele tem uma postura, ele sabe falar, ele sabe conversar com as pessoas. E muitas vezes, os crentes eles estão com essa atitude, com medo. O cristão 007, que ninguém sabe que ele é cristão, agente secreto. Ninguém sabe que ele é cristão, com medo de falar. Irmãos, nós não precisamos ter esse medo não, querido. Quem tem que ter vergonha de não ter Cristo são eles, não somos nós não. Porque, irmãos, você sabe que ser crente é muito bom. Andar com Deus é bom, você poder dormir. Mesmo às vezes quando você está enfrentando alguns problemas, você ora ao Senhor, você entrega a Ele, você tem uma paz que excede todo entendimento. E mesmo às vezes com algum problema, você dorme a noite inteira, acorda muito bem no outro dia, cantando ao Senhor. Resolveu o problema, tal coisa que eu estava precisando chegou.
E não é apenas por isso, querido, não é apenas pela provisão do Senhor, mas saber que o Deus Altíssimo, aquele que criou o universo, Ele habita dentro de nós. E temos a certeza, queridos, não é a esperança, não é o talvez, mas a certeza que nós seremos salvos, querido. Que mesmo que venhamos a morrer aqui, nós não vamos ir para o inferno, nós não vamos ter que passar pelo julgamento dos nossos pecados, porque esse preço já foi pago, e nós temos a certeza que nós seremos salvos. Amém. Esse preço, queridos, não se pode pagar com valor nenhum. Para salvar uma alma, a gente pode juntar o valor monetário do mundo inteiro, que não pagaria o preço de uma pessoa, querido. Mas a gente recebeu de graça. Efésios 2 nos fala o quê? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, como funciona isso? Eu ouço a palavra, eu creio, eu confesso, ou seja, a minha fé ela operou, porque a fé ela precisa de uma ação correspondente, amém? Se eu creio, eu falo. Se eu creio, eu ajo de acordo com aquilo que eu creio. Para a salvação é a mesma coisa. Se eu creio em Jesus, eu falo, eu confesso Ele como meu Senhor. E aí, por isso que nós estamos no Ministério da Reconciliação, é levar a palavra para que essas pessoas possam ouvir, porque elas não vão crer se elas não ouvirem, amém? Nós vamos chegar lá mais depois, mas se elas não ouvirem a palavra, como é que elas vão poder crer? Elas não crerão, queridos. Então, por que a gente fala Ministério da Reconciliação? Reconciliação muito fácil, reconciliar o mundo com Deus. Porque Deus, Ele sempre esteve disponível para nós. São os seres humanos, nós é que quebramos, que desobedecemos ao Senhor e saímos da posição de filhos, saímos da posição de comunhão com o Senhor. Mas quando Jesus veio e nós confessamos e aceitamos, nós voltamos para esse lugar. Então quando a gente fala que, eu sou pecador, eu sou miserável, isso daí não cabe mais a você, amém? Não cabe mais para você, porque por mais que você peque, você erre, você não é mais escravo do pecado. Hoje você não é escravo do pecado, você é livre, o Senhor te libertou, e por sermos livres nós decidimos que vamos viver a nossa vida para Cristo. Fechamos esse parênteses, então, reconciliação, reconciliar o mundo com Cristo. E a gente vê pela palavra, que lá atrás, quando o ser humano caiu, quando Adão foi expulso do jardim, e Deus, Ele queria um povo que fosse separado para Ele. Um povo que fosse separado, que guardasse os mandamentos dEle, que fosse a luz para o mundo. Que fosse o povo que traria todas as nações para o Senhor. Então Deus, Ele faz o que? Ele separa Abraão. Antes ele chamava Abrão, depois ele veio se chamar Abraão, que significa pai de nações. Então Ele separa Abraão e fala, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí no versículo, em Gênesis 12, 3 fala, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus estava separando ali um povo, que seria escolhido para Ele, para que guardasse os mandamentos, para que vivesse conforme o Senhor queria, porque o mundo todo estava perdido em idolatria, em impurezas, vivendo da forma que eles queriam, porque eles não tinham um aio, eles não tinham um parâmetro do que é fazer o correto. Então Deus separa esse povo para eles, Ele traz a lei, e ele realmente separa um povo para Ele, faz uma aliança com o povo de Israel, para que eles fossem o povo que traria a luz para as nações, que eles fossem um povo de parâmetro. Façam isso, porque é dessa forma que se agrada ao Senhor. Porque as outras nações não tinham isso, não sabiam como agradar a Deus. Então eles não sabiam nem da existência de um Deus Criador. Eles idolatravam outros deuses, faziam sacrifícios terríveis de humanos, de crianças, para tentar agradar esses deuses que nós sabemos que são demônios. E então Deus separa esse povo para ser a nação que traria a luz para as outras nações. Por isso que Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Porque de Abraão veio a descendência que veio Cristo. Amém? E que nós todos, eu não sou descendente de judeu, mas eu sou bendito por conta dessa promessa, porque ela se estendeu para todos os povos.
Você é abençoado, você recebeu a graça por conta também dessa promessa que Deus fez a Abraão. Porque todas as nações foram benditas, todas as nações foram resgatadas do inferno. Esse era o plano de Deus, queridos. Resgatar toda a humanidade. Mas Ele não faz nada forçado. A decisão é de cada um. Nós pregamos a palavra, mas a decisão é de cada um. Então, queridos, eu queria também falar que não fique com peso para você. Se você falar a palavra para alguém e a pessoa não aceitar Jesus, você fez a sua parte. Você está fazendo a sua parte. Mas cabe a cada um a sua própria decisão. E também a Bíblia nos fala que não é que muitas vezes a gente vai plantar, outra pessoa vai regar, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Então muitas vezes você planta uma semente. E aí chega outra pessoa e rega, e fala, e começa a pregar a palavra, e aquilo que já estava dentro do coração, já estava germinando, recebe um nutriente a mais e começa a germinar. E aí a pessoa lá na frente, às vezes passa-se anos, e a pessoa vem aceitar a Cristo. Mas porque a gente plantou, e se a gente ficar com a nossa boca fechada, essa pessoa muitas vezes não vai receber a palavra, irmão. Queridos, é muito sério. Eu não estou aqui para colocar peso para você, não. Estou aqui para te incentivar, amém? Para que a gente realmente seja uma boca de Deus para o povo. E aí em Êxodo 19, no versículo 5, nos fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Então, irmãos, veja que Deus é que Ele separou o povo de Israel para ser a propriedade de Deus. Propriedade, como diz aqui, peculiar dentre os povos, nação santa, reino de sacerdotes. Foi isso que Deus criou Israel. Deus criou Israel para que eles fossem uma nação dele, para que se espalhasse toda a palavra para o mundo. Porém, a gente vê, quando a gente segue a história, a gente vê que Jesus Cristo veio, se fez carne, e Ele primeiro se apresentou, Ele começou a pregar para Israel, começou a pregar para o judeu. Porém, eles tinham uma expectativa de que o Messias viria para reinar, porque eles não tinham o entendimento das profecias em que Jesus viria em duas etapas. Primeiro como cordeiro para ser morto pela humanidade, e depois viria para governar e reinar. E eles não tinham esse entendimento. Então eles achavam que o Messias viria para acabar com o jugo de Roma que oprimia eles. Mas Jesus, ele veio primeiro para ser o cordeiro, porque era necessário que um cordeiro perfeito morresse para pagar o preço do nosso pecado, porque era uma dívida impagável. Então Jesus veio, cumpriu toda a lei e morreu pelo meu e o seu pecado, pagando a nossa dívida. A dívida que nos colocava na posição de miserável, na posição de condenados ao inferno, foi paga por Cristo, e nós fomos transportados agora. Nós não estamos mais aqui no inferno, nós não estamos mais nessa condição, mas nós fomos transportados para o reino de Deus. A Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. Cristo, ele nos representa no céu, assim como nós representamos a Cristo aqui na terra. Então, a gente vê que quando os judeus rejeitaram, então Jesus morreu, ressuscitou e estabeleceu a igreja. E a igreja, ela não estava limitada apenas aos judeus, estava limitada a quem cresce. Se você crê, você é igreja. Se você creu e confessou a Jesus, você é igreja. Se você não creu e não confessou, você não é igreja. Amém? É muito simples. Então, o que acontece com a igreja? 1 Pedro 2,9 nos fala quem nós somos, como igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não parece muito com o que a gente leu em Êxodo? Deus tinha separado a nação de Israel para ser esse povo, mas eles rejeitaram o Cordeiro, eles rejeitaram o Filho de Deus. Por isso, quando nós somos a igreja, nós agora somos esse povo. Israel tem aliança com Deus, e Deus não quebra a aliança. Por isso que eles têm muitos benefícios pelo Senhor, por conta da aliança que Ele estabeleceu com os patriarcas, amém? Mas nós,
como sendo igreja, nós temos superiores promessas, porque nós estamos numa aliança superior. E então nós somos esse povo que é propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. Aí na parte B do versículo fala: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, querido? Nós temos um motivo que nós estamos na terra. Porque eu me perguntava, mas quando Jesus ele ressuscitou, já tinha pago todo o preço, por que Deus já não acabou, já iniciou o Apocalipse ali, já arrebatou todo mundo? Mas, queridos, Ele deixou a igreja, porque a gente está aqui pelo menos há 2000 anos, e Ele deixou a igreja para que a gente espalhasse essa palavra e mais pessoas fossem salvas. Porque se naquela época tivesse acontecido, as pessoas que criam em Jesus naquela época fossem arrebatadas, seriam pouquíssimas pessoas que teriam sido resgatadas do inferno. Mas ficou a igreja para que a palavra se espalhasse pelo mundo inteiro, pelo globo, para que mais e mais pessoas fossem salvas. Essa é a misericórdia do nosso Deus. Ele quer que toda a humanidade seja resgatada. O que diz em João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira para entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente vê que o desejo do Senhor é todos sejam salvos. Todos, sem exceção de raça, sem exceção de nada, queridos. Da onde nasceu, se nasceu rico, se nasceu pobre, não importa isso para Deus. Ele quer que todos sejam salvos. Por isso que Ele enviou Jesus. E então, as pessoas que recusam isso, infelizmente, elas não alcançarão a salvação. Porque elas recusaram, elas ouviram a palavra e recusaram o Senhor. Elas recusaram a salvação. Então não há o que fazer, porque Deus ele não é mal educado. O diabo ele chega invadindo, ele é aquela pessoa que abre a porta da casa, que pega as coisas da geladeira, senta no sofá, é mal educado, grita com você. Esse é o diabo. Deus ele é educado. Como a Taninha fala, ele é um gentleman. Ele bate na porta. É nós que abrimos o nosso coração para Ele. É nós que deixamos Ele entrar e damos a Ele o controle das nossas vidas. Amém, irmãos? Nós é que damos. E aí a gente vê que Jesus Cristo, depois que Ele ressuscitou, antes de Ele subir para os céus, Ele deixou um mandamento para todos nós. Ele está falando aqui para os discípulos, mas Ele está falando para toda a igreja. Está dando uma ordenança. Marcos 16:15. Essa passagem é muito famosa porque realmente fala sobre o ide, fala sobre irmos e pregarmos a palavra. Então, nessa passagem diz assim: e disse-lhes, aí Jesus está falando, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não estava falando aqui, preguem a palavra para os judeus, preguem a palavra para o povo tal, para os fenícios, para os romanos. Não, ele falou para toda a criatura. Deus não estava olhando mais povos divididos politicamente aqui, não. Ele estava olhando ser humano. Então, para toda a criatura. Então, às vezes você acha, mas aquela pessoa é muito ruim, ela não merece salvação, não vou falar não. Ei, irmão, a pessoa que quanto mais enferma, mais ela precisa do médico. A gente não pode se colocar na posição de juiz, decidir quem recebe a palavra e quem não recebe. Irmão, Deus amou a todos, Jesus morreu por todos, pela pessoa que você ama e pela pessoa que você ama menos, vamos chamar assim, porque cristão não odeia ninguém, amém? Nós amamos todo mundo. Então a gente não pode se colocar na posição de juiz, de eu vou pregar para esse, mas não vou pregar para aquele. Queridos, a gente foi chamado para pregar para todos. Muitas vezes aquela pessoa que parece ruim, ou aquela pessoa que parece que você tem menos afinidade, é a pessoa que mais vai te ajudar no seu ministério. Como você pode saber disso? Porque se essa pessoa se abrir para o Senhor e ter sua vida transformada, com certeza ela vai ser uma bênção. Com certeza. Porque todos nós temos ferramentas para sermos bênção na vida um do outro. Então a reconciliação se baseia nisso, é que pregamos para toda a criatura.
Todas as pessoas merecem receber, pelo menos ouvir falar de Cristo, para que elas tenham uma chance de serem salvas. Pregar o evangelho para toda criatura, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Está falando aqui, aquele que crê e for batizado em Cristo, aquele que crê, confessar e for enxertado em Cristo. Não está falando do batismo nas águas, mas está falando do batismo em Cristo. Amém? Aquele que for batizado em Cristo, aquele que for enxertado no corpo de Cristo, receber o Espírito Santo habitando dentro, esse será salvo. Porém, se você não crê, você automaticamente já está fora. Você não, lá fora. Você está dentro, amém? Você é igreja, você é sacerdócio real, nação santa. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então veja que Jesus Cristo, Ele não nos deixou com uma ordenança sem nos dar o poder, sem nos dar uma autoridade no nome dEle para fazermos a obra dEle. Ele não nos deixou órfãos aqui na terra, Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, alguém que era da mesma origem que Ele, para permanecer no nosso, para vir habitar dentro de nós, nos capacitar para que a gente fizesse a obra. Ele não nos deixou aqui sem os recursos necessários, mas Ele nos deixou o Espírito Santo, que Ele nos capacita dentro, nos dando direções, sendo guiados pelo Espírito, e também a unção sobre. Você já aprendeu isso aqui? Se você não aprendeu, vai lá no YouTube, que a gente ensinou sobre o que é a unção do Espírito Santo, onde nós temos as manifestações dos dons do Espírito, e também o que é o Espírito Santo dentro de nós. Mas Ele nos deixou o Espírito Santo, e aqui Ele está falando sobre a autoridade, querido. Nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsar o demônio, para não andar com medo do diabo, não. E tem gente que tem até medo de falar, né? Fala coisa ruim, o mochila de criança. Queridos, tem gente que tem medo de falar o nome do diabo, porque não tem o conhecimento da autoridade que elas têm em Cristo. Mas nós temos esse entendimento. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele foi, mas Ele nos deixou autoridade no nome que está sobre todo nome. O nome de Cristo, todo joelho tem que se dobrar, querido. Ele recebeu a mais alta coroação, a mais alta autoridade, por causa do sacrifício dele. E nós temos esse nome, por isso que a gente não pode ser covarde, querido. Se a gente fosse, a gente não estava com essa igreja do jeito que nós estamos aqui. Nós não estávamos, querido. Talvez a gente estivesse lá no hotel ainda. Por quê? Mas em cada passo que nossa igreja faz, cada passo que a gente vai tomar, nós tomamos guiados pelo Espírito e em fé, sabendo que é o Senhor que está nos movendo. Você sabe que esse ano nós já queremos um espaço maior, que aqui já está ficando pequeno. Queridos, da mesma forma que a gente veio aqui em fé, confiando no Senhor, a gente vai para um espaço maior, vai ser em fé, Ele vai dar toda a provisão. E o diabo, ele pode fazer a graça que ele quiser, mas nós vamos avançar e ele tem que recuar, porque a autoridade foi dada a nós. Por isso que é tão importante a gente entender essa autoridade, entender essa palavra, porque se a gente quer que mais pessoas venham ouvir a palavra do Senhor, porque nós estamos aqui como igreja, queridos, é importante para que a gente esteja amadurecendo quem está aqui dentro, mas também alcançando as pessoas que estão lá fora. Nós, as pessoas que chegam aqui para a igreja, que vêm e se tornam membros da igreja, todos nós recebemos, a partir do momento que nós estamos aqui dentro, recebemos a palavra que edifica a nossa vida, nós somos esticados, aprendemos a mudar comportamentos errados, não é, queridos? Quem aqui é membro aqui da igreja faz um tempo? Você sabe como é. Que nós, realmente aqui, nós não chegamos aqui, damos uma palavra e tudo bem, tchau, não queremos mais saber de você. Mas a gente quer realmente que todos nós avancemos, cresçamos em Cristo, em sabedoria, para que a gente não fique como menino, como criança, sempre com o mesmo alimento pequenininho,
com um alimento que é batido no liquidificador para poder fazer a digestão, mas conforme a gente vai crescendo, a gente precisa de alimentos diferentes, mais sólidos, para nos dar um nutriente. E a igreja ela está aqui também para isso, para fazer com que cresça aquele que está dentro e para alcançar quem está lá fora. Amém, irmãos? Nós temos que fazer diferença aqui nessa sociedade. Nós temos que fazer diferença. A pior coisa seria se a igreja daqui saísse desse lugar, não tivesse mais em Tondela e a cidade não sentisse a nossa diferença, não sentisse a nossa falta, não fizesse diferença aqui. Mas nós fazemos diferença, amém, queridos? Nós pregamos a palavra, nós realmente estamos comprometidos com o Senhor em fazer o nosso melhor em excelência, para que todos venham ouvir essa palavra. Irmãos, nós não estamos aqui para competir com outras igrejas, para tirar membro de outra igreja, não é o nosso objetivo. Nós jamais vamos chegar com alguém que é de uma outra igreja e falar, você tem que vir aqui, que aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem bateria. Né, Toninho? Uma vez o pastor estava dando um exemplo de que alguém poderia porque a igreja não tinha bateria ainda, ele estava dando um exemplo que alguma igreja podia me seduzir por conta de ter uma bateria, porque eu sou baterista, eu toco violão, porque a gente precisa aqui, mas eu gosto mesmo de bateria, amém? E aí, ele estava dando esse exemplo, que alguém poderia, alguma outra igreja me tirar dali, mas eu estava comprometido com o Senhor e não ia ser isso que me tirar dali, amém? Mas, queridos, nós não estamos no ministério. E aí o pastor dando esse exemplo, a Taninha, acho que deu uma desligadinha ali e falou, mas o Alan já tem bateria, porque eu tinha uma bateria na minha casa. Mas o pastor só estava dando um exemplo. Mas o Alan já tem bateria, por que ele vai sair da igreja? Então é por isso da piada, queridos. Então, nós não estamos no ministério de pesca, amém? Vai lá no aquário dos outros, vem um peixinho aqui, vem uma fulana aqui. Não, queridos, nós queremos expandir o reino, nós oramos para que as outras igrejas também prosperem, que avancem e cresçam, assim como a nossa, porque cada igreja há uma linguagem específica para um povo específico. Amém, queridos? Mas nós todos somos irmãos em Cristo, lá na igreja, lá no céu, ou aqui na terra, quando a gente estiver habitando aqui, depois da Nova Jerusalém, não vai haver assim a cidade do Verbo da Vida, a cidade da Assembleia de Deus, a cidade da Batista. Não, vai ser todo mundo morando com todo mundo, irmãos. A placa ela difere para você identificar. A Igreja Verbo da Vida, eles creem nisso, são parte desse ministério, eles fazem isso e aquilo. É apenas para isso, irmãos. Mas nós não queremos realmente estar lá fora buscando nas outras igrejas, pegando pessoas, não, querido. Nós queremos trazer o perdido para cá. Amém. E a gente vê tantas pessoas se achegando aqui porque ouvem a palavra do Senhor de uma forma simples, que nós não estamos aqui para complicar. Amém, irmãos? Então a gente vê que o ID, que Jesus deixou aqui para nós, ele não é uma opção, ele é o nosso chamado, irmãos. Se a gente quer viver a plenitude do Senhor, se a gente quer ter um galardão lá na eternidade, porque tudo que nós fazemos aqui, estamos adquirindo riquezas, estamos adquirindo galardão, para quando nós formos arrebatados, nós recebamos o nosso prêmio. Eu usei a palavra riquezas porque é assim que Jesus fala, para não ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros no céu. Mas o que a gente vai receber com o nosso galardão é a autoridade. Amém, queridos? Então, quando nós formos arrebatados ou nós morremos aqui na terra, nós não vamos participar do julgamento como a humanidade, mas nós vamos participar do bema, da tribuna onde que nós vamos receber o prêmio de tudo que nós fizemos aqui na terra. Mas tudo que nós fizemos em amor. Não é por barganha, não é para agradar o pastor, não é para agradar seu líder, é por amar a Deus, é querer agradar ao Senhor. Porque se nós fizermos com o coração em agradar pessoas, o nosso galardão é muito obrigado, foi uma bênção, estava lindo, acabou o galardão, querido, é até ali. Mas se nós queremos agradar ao Senhor, nós estamos fazendo com o nosso coração em agradar a Ele, em gratidão a Ele, por mais que a gente não receba um obrigado do líder, mas a gente tem certeza, a gente fala, não, meu galardão está lá. A gente não fica
buscando recompensa humana, porque a gente sabe que a nossa recompensa vem do Senhor. Então, se nós estivermos com o nosso coração nisso, em agradar ao Senhor, nós vamos cumprir o chamado. Nosso chamado individual, ele sempre vai apontar para que as pessoas venham a Cristo. Queridos, não há sensação melhor do que você pregar a palavra para alguém e ver aquela pessoa se reconciliando com Deus. Não há sensação melhor. Aquilo lá, isso é algo que nos faz, que eu me emociono muito, querido, porque eu sei que aquilo que a pessoa está, a decisão que a pessoa está tomando, ela vai mudar a vida dela para sempre, e para muito, muito, muito melhor, porque é ao menos uma alma que está no inferno, e mais uma alma que está no céu. Amém, querido? Então a gente vê que Jesus, ele deixou essa ordenança: ide por todo mundo, ide. E aí, que a gente está falando sobre ir, a gente se fala sempre em amor, querido. É sempre, a gente vai fazer tudo que a gente faz pelo Senhor é por amor às pessoas e por amor a Ele. 1 João 3,16 diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por vós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, se Jesus Cristo, sendo Deus, abriu mão da sua glória para doar a vida dele por nós, porque ele nos amou, assim também nós doamos a nossa vida pelo nosso irmão. O que significa isso? É fazer o quê? É você abrir mão muitas vezes do seu próprio conforto para estar ajudando o seu irmão. É muitas vezes você está abrindo a mão de uma noite de sono para lá estar junto com alguém que está enfermo no hospital, com alguém que está de luto, com alguém que está passando uma dificuldade financeira, você está lá orando. É isso que é o amor, queridos. A gente não pode diminuir tudo em apenas você ofertar. Ofertar faz parte, é fruto também de você amar alguém. Você ofertar, você ajudar alguém que está passando por algo, ou simplesmente ofertar. Às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, não está passando por uma dificuldade, mas você decide: não, eu vou ofertar tal coisa, eu vou fazer isso pela pessoa, porque você tem amor a Deus, amor pela vida da pessoa. Mas não é apenas isso, querido. Amar é você se doar pela pessoa. É você realmente abrir mão, às vezes, do seu conforto, de ter algo para você, de um momento seu, para você estar lá pela pessoa que ela precisa de você. Isso é amor, querido. Porque se a gente não amar os nossos irmãos, a gente não vai fazer isso. A gente não vai. E se a gente anda em amor, a gente vê realmente todas as coisas que Deus prometeu para nós se cumprindo na nossa vida, a gente vê a gente avançando muito mais. Porque a fé sem o amor, a fé e o amor, eles andam juntos, querido. Se a gente não amar, a nossa fé ela se torna vã. E aí, a gente está falando hoje sobre dia de missões. Irmãos, quando a gente fala do ID, quando a gente fala do Ministério da Reconciliação, é um chamado para todos nós, mas há pessoas que realmente se dedicam à sua vida, que saem do lugar onde elas estão, para abrem mão das suas vidas que elas poderiam, que seria lícito elas terem uma vida onde elas buscam uma carreira profissional, onde elas buscam agradar ao Senhor, mas também ter uma vida conforme elas querem, mas elas abrem mão disso para estarem num campo missionário, para estarem doando as suas vidas para pessoas que às vezes elas nunca ouviram falar. E elas são enviadas. Missionários é uma pessoa realmente enviada com uma missão. E muitas vezes o missionário, querido, porque a gente fala assim, o missionário ele vai lá, pensa com ele com todo o glamour. Ele vai chegar, ele vai virar o pastor, presidente de tal igreja, ele vai ser o top da igreja, revestido de honra. Amém, temos que honrar os missionários. Mas, querido, missionário é trabalho. Assim como todos nós que somos chamados para o ministério, sabemos que nós somos chamados para trabalhar, assim também é o missionário. Muitas vezes o missionário ele vai lá para ajudar o pastor no que ele precisa. Se às vezes o pastor está precisando de alguém que vai lá e ajude a arrumar a igreja, servir no diaconato, porque está faltando alguém no diaconato, esse missionário ele vai estar servindo nesse departamento, naquilo que há necessidade da igreja, querido. Mas eles doam a sua vida. E eles fazem a diferença naqueles lugares. Fazem a diferença. Sabe, algum tempo atrás, eu fui pedido pelo Samuel, que ele é lá de Campo Grande, o pastor Gui e a Tânia conhecem ele e a sua esposa, a Kaline. Eles estão... Qual é a cidade que eles estão agora?
Eles estavam na Angola e eles foram transferidos para uma outra cidade. Mas enquanto eles estavam na Angola, ele entrou em contato comigo para pedir uma ajuda para editar um vídeo de um projeto social que eles têm lá. Queridos, olha a diferença que esse casal fez na vida daquelas pessoas. Ele criou uma padaria chamada Pão do Céu, onde ele ensinou como fazer o pão, assar e vender. E ele empregou alguns jovens lá. Então, é realmente um trabalho, queridos, que foi além das quatro paredes da igreja. Mas ele deu oportunidade de trabalho, deu um conhecimento que muitas vezes aquele jovem sai dali e vai para outro lugar trabalhar. Tem um entendimento de como ganhar, como ter o seu ganha-pão, literalmente, que era uma padaria. Mas, querido, algo que fez a diferença, algo que realmente faz a diferença. Missionário é isso, querido. Ir lá e fazer a diferença. Está se doando para pregar a palavra. Luanda. Na capital. Então ele estava em Luanda. Agora ele foi enviado para outra cidade. Isso. E aí, Romanos 10, 13 fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que em nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Então, queridos, a gente vê que são realmente pessoas que elas dedicam a sua vida para ir lá e anunciar a palavra de Cristo. Mas é importante que eu e você também façamos a nossa parte, porque muitas vezes o nosso chamado não é para ir para o campo missionário, é para estar na nossa cidade, é para estarmos na nossa igreja local, fazendo a obra onde Deus nos chamou. Mas as pessoas que estão lá, elas precisam muitas vezes do sustento, queridos. Se a gente não vai, a gente pode ser a pessoa que ajuda financeiramente, que ora por eles, porque eles estão lá. Tem muito missionário, inclusive do Verbo da Vida, que foram enviados para países que são perseguidos, que a gente não pode nem falar o nome e nem mostrar o rosto dessas pessoas, porque se algum desses governos identificar, eles vão perseguir para matar. Então a gente protege a identidade dessas pessoas, mas eles estão lá. E muitas vezes eles precisam de um suporte financeiro. O Ministério Verbo da Vida, quando ele envia os missionários, eles sempre vão sustentar financeiramente esses missionários. Mas também a gente pode ser aqueles que vão ajudar, aqueles que vão ofertar na vida deles, porque a gente vai ofertar não apenas por saber, nós vamos ofertar não apenas por gratidão a eles ou porque nós vemos o trabalho deles, mas nós também sabemos que nós estamos semeando no reino. Amém. Não é a palavra de oferta, amém, queridos? Mas nós, queridos, é importante a gente estar ofertando na vida dessas pessoas. É importante a gente estar entrando em oração, intercedendo por eles, queridos, porque o missionário ele passa por muitas e muitas batalhas, irmãos. O diabo levanta pessoas e mais pessoas para parar eles. Sabe, queridos, o pastor e a Tânia, eles saíram lá do Porto. Primeiro eles saíram lá do Rio de Janeiro, guiados por uma palavra do Senhor para vir para Portugal. Ficaram no Porto por quantos anos? 3 anos? 2 anos? 3. 3 anos no Porto. E aí o ministério aqui, a supervisão da Europa chamou eles para vir aqui porque havia um povo. Eles vieram, irmãos, na obediência ao Senhor. Mas eles chegaram aqui, eu estava presente, a gente voltando do primeiro culto lá da casa do Luiz e da Carla, eles estavam todos empolgados. Essa aqui vai ser muito bom, eu já vejo a igreja assim, e nós vamos fazer a igreja daquilo, e vai ser dessa forma. Eles já estavam vendo pela fé, no primeiro culto, queridos, no primeiro culto, já estavam vendo pela fé como que seria a igreja, como está hoje, e já vem hoje como vai ser amanhã. Então, mas precisou do sim deles. Porque senão essa igreja não estaria aqui, queridos. Se não tiver alguém que fale sim para o Senhor, coisas talvez não aconteçam em determinados lugares. Sabe, eu creio que realmente o Senhor pode levantar outras pessoas para fazer em outro lugar. Se você disser não, Ele vai levantar alguém para ir em tal lugar. Mas querido, que seja você. Que seja você, não diga não para o Senhor. Porque quando nós dizemos sim, nós estamos aonde Ele nos chamou para estar. Ele é que paga a conta, é Ele que nos cuida, e Ele que vai fazer prosperar o nosso caminho.
Mas o que é importante, nós estarmos firmes nele. Firmes, queridos. Firmes no Senhor. Não relaxar, não achar que aquilo, que qualquer luta pode ser algo que vai nos desanimar, vai nos fazer com que a gente volte para trás, mas não, irmãos, permanecer no que o Senhor falou. Quantos desafios que nós passamos aqui nessa igreja? Vários e vários, nós sabemos que vários virão, mas a gente nem perde o sono, querido, porque a gente sabe que em todos a gente é mais que vencedor, porque mexeu com a igreja, mexeu com Deus. Mexer com a igreja local aqui, mexeu com Deus, porque nós não estamos aqui brincando, não. Nós não estamos aqui fazendo um clube social, nós estamos reunindo aqui com um propósito, que nós somos enviados pelo Senhor, irmãos. Então, se você é grato, se você tem gratidão no seu coração, de um casal, de abrir mão da sua vida secular, de abrir mão da vida deles, onde que eles tinham todo o conforto, tanto quando foi lá no Rio, e quando eles já estavam muito confortáveis lá no Porto, e eles vieram para cá, recomeçar tudo, queridos. Se você é grato, demonstre essa gratidão. Realmente, a gratidão, ela não pode ficar apenas para nós, mas nós temos que demonstrar em amor, em honra, abençoando a vida deles, orando por eles. Quantas vezes você ora na semana pela vida deles? Amém, queridos? Porque eles são pessoas que foram enviadas por Deus para cuidar da minha e da sua vida. Eu conheço eles muito de perto, e eu sei o quanto que eles estão sempre pensando, fulano está com tal dificuldade, como que eu posso fazer? Fulano está com isso, eu preciso ajudar. Eles estão sempre pensando em cada um de nós, orando por cada um de nós. E nós somos muito mais do que dois. A gente pode estar cobrindo a vida deles de oração, porque os primeiros a serem atacados pelo diabo aqui na igreja são eles, porque eles são a cabeça da igreja. O pastor Gui é o cabeça da igreja. Então, assim como a unção também escorre através da vida dele, o diabo, se ele derrubar o pastor, se o diabo ele conseguir destruir a vida do pastor, ele consegue estragar, não estragar, mas trazer o dano à vida de cada um de nós que está embaixo, irmãos. Então, por isso que é tão importante a gente estar cobrindo de oração a vida deles. Amém, queridos? Hoje é um dia maravilhoso, onde a gente vai estar celebrando mais ainda sobre missões, pessoas que estão lá fora. E, queridos, realmente que a gente seja as pessoas que estão na trincheira com eles, querido. Talvez não lá, mas em oração, mas que esteja financiando, que esteja abençoando, pedindo como estão, se precisa de alguma coisa. Irmãos, a igreja local, ela tem que ser as pessoas que realmente estão lá ajudando essas pessoas, sustentando de alguma forma, irmãos. Se você não pode financeiramente, mas eu creio que você pode ofertar 5 euros que seja no mês na vida de um missionário. Amém, irmãos? Que a gente seja realmente essas pessoas que não negligenciam o trabalho das pessoas que estão lá, mas que a gente está realmente em oração, que a gente está contribuindo com essas pessoas, porque elas estão lá fora fazendo a obra do Senhor, onde às vezes ninguém mais queria. Amém, irmãos? Amém. Se coloque de pé, eu quero orar. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, o nosso chamado. Nós entendemos que nós fomos chamados para reconciliar o mundo contigo, Pai. Nós sabemos que nós fomos chamados, Pai, para ser uma bênção, para pregar a sua palavra, Senhor, e declaramos que nada vai nos calar, nada vai calar a boca dos crentes que estão aqui. Em nome de Jesus, vamos avançar, nós vamos expandir, vamos fazer tudo aquilo que o Senhor tem chamado a gente para fazer, e em nome de Jesus, todo projeto de Satanás de tentar nos parar estão falidos agora, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, declaramos o avanço do Teu reino aqui na terra, declaramos, Pai, o avanço de cada igreja aqui em Tondela, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa, Pai, como irmãos em Cristo, todos juntos cooperando para espalhar a palavra da salvação, Pai, nessa cidade, nesse distrito, pelas aldeias, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós não vamos recuar, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, realmente a Tua unção nos capacitando, e que nós vamos, Pai, realmente pregar a palavra, e as pessoas cairão de joelhos ao Teu nome. Nós imporamos as mãos e as pessoas serão curadas, não por conta de nós, mas por conta da Tua unção através de nós, Senhor. Nós cremos, Pai, que seremos uma bênção e faremos a diferença neste lugar, em nome de Jesus, Pai.
Amém, amém, queridos. Aleluia.